A pandemia do coronavírus impôs desafios para muitas instituições e empresas também, e não foi diferente para os bancos. Além da maior competitividade no setor no país, em geral, as ações desse segmento na Bolsa de Valores vêm sentindo as transformações dos últimos meses. Eu converso agora com o vice-presidente de Finanças e Relação com Investidores do Banco Paine, Eduardo Magalhães Fonseca. Eduardo, obrigado por nos atender aqui hoje. Obrigado a vocês. Vocês são super bem-vindos. Olha, qual foi o impacto da pandemia no segmento de bancos, hein? A gente observou aí um movimento inicial. Primeiro, assim, o setor bancário ele demonstrou muita maturidade para lidar com essa crise, né? Você teve toda uma política de refinanciamento, ele de fato fez jus ao papel, ao importante papel que ele tem na economia hoje, né? Então, uma série de medidas adotadas para fazer refinanciamento, alongamento de prazos, carências. Num primeiro momento, o setor ele passa por uma pressão de liquidez. Tá? Isso foi sanado muito mais rápido. O segmento ele enfrentou essa crise de maneira muito mais forte, né? Ele estava muito mais capitalizado do que a última crise, né? E soma-se a isso o fato do Banco Central ter tido uma atitude aí, muito proativa. Eles foram muito rápidos, tá? Para, primeiro, prover aí a liquidez necessária para o segmento, né? Você teve ações visando liberação de compulsório, financiamentos e tudo mais, né? E na sequência aí você vê uma preocupação dos bancos, né? De voltar a financiar principalmente o segmento aí de pequenas e médias empresas, né? E quais são as mudanças nesse período, hein? A pandemia antecipou inovações nesse setor? Olha, sem dúvida, o segmento bancário, ele, historicamente, é um segmento que investe muito em tecnologia, tá? Para te dar um número, em 2019 o segmento investiu 24,6 bilhões, né, o que é 24% superior a 2018, né? Esse investimento ele tende a acelerar, né? A gente percebe aí uma maior utilização dos canais digitais, né? Se você for pegar, por exemplo, a pesquisa da Febraban de tecnologia bancária, você vai verificar que 74% das operações bancárias de abril ocorreram por meio de internet ou mobile, né? Então, vai ser intensificada toda a competição e o investimento em tecnologia vai acelerar cada vez mais, né? Agora, a gente está exatamente nessa questão de pandemia, as pessoas estão mais em casa, estão usando mais as redes sociais, o smartphone, para fazer as suas transações bancárias. O que muda em relação aos clientes? Na realidade, a gente percebe que o cliente está cada vez mais exigente com relação ao serviço que ele está recebendo, né? Há uma nítida disputa pelo CPF desses clientes, né? Uma nítida disputa por abertura de contas, né? E acho que essa exigência ela vai só aumentar. Com o Open Bank, eu acho que o cliente ele fica empoderado, né? A competição aumenta e o mercado ganha com isso, né? Agora a gente tem várias notícias falando sobre crédito dos pequenos e médios empresários. Eu queria saber de você qual é a importância do crédito para médias e grandes empresas também. Nesse segmento, o crédito para essas empresas é muito importante, né? O Banco Central tem adotado medidas para ter certeza que esse crédito de fato chega na ponta final, né? Ele chega ao micro, ao médio, ao grande empresário, né? Você não consegue, você teve uma pandemia onde você teve o início de uma crise de oferta, ela migrou para uma crise de demanda, né? Você teve empresas que ficaram 2, 3, 4 meses sem faturamento e é muito difícil você estruturar uma empresa que suporte esse tipo de necessidade de giro, né? Então você teve aí um problema de estrutura de capital, é muito importante que esse financiamento chegue na ponta para poder manter essa economia, essas cadeias produtivas funcionando, né? Agora vamos falar um pouquinho de Bolsa de Valores, né? O desempenho das ações de bancos, em geral, tem sofrido forte impacto aí nos últimos meses, antes mesmo, inclusive, da pandemia, não é? O que os investidores podem esperar a médio e longo prazos? Eu acho que no curto prazo a gente viu aí uma redução de inadimplência, muito em função das medidas adotadas para poder facilitar toda a renegociação de crédito, né? Acho que no médio e longo prazo essa inadimplência infelizmente vai chegar, né? O setor está de novo muito robusto,
vem por uma busca de eficiência, uma contenção de custos muito forte, né? Você tem aí uma tendência de recuperação do valor dessas instituições, mas acho que no curto prazo você ainda deve sofrer bastante com volatilidade, né? Principalmente porque hoje é muito difícil você prever qual vai ser o impacto real do aumento de custo de crédito para os bancos, né? Esse impacto de fato vem e ainda não está tão perceptível no curto prazo, né? Tá certo. Agora falando um pouquinho sobre a taxa básica de juros, está em um dos menores patamares históricos no Brasil. Fica mais barato para a pessoa pegar empréstimo no banco também. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa situação recente aqui na pandemia também. Eu acho que a redução na taxa de juros, ela de fato vem a facilitar. Você tem uma despesa com juros menores, então você tende a impactar positivamente as empresas como um todo, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem observado também bastante, o maior impacto é a tentativa de uma retomada econômica mais forte. Você começa a ver um movimento de bolsa mais forte em função dessa taxa mais deprimida, né? E a gente acha que esse evento vai aí no médio prazo também se impactar o custo bancário, o custo das operações bancárias, né? Tá certo, a gente conversou então com o vice-presidente de Finanças e Relação com Investidores do Banco Paine, o Eduardo Magalhães Fonseca. Eduardo, obrigado por nos atender aqui e até uma próxima. Obrigado a vocês, foi um prazer.